O livro dos vigilantes, conforme narra o livro de Enoque, descreve uma espécie de rebelião nos céus protagonizada por Azazel e Samiasa contra Deus. Alguns capítulos desse livro nos fornecem uma interpretação dos textos de Gênesis, relacionando eventos primordiais do passado com a origem do pecado na humanidade. Segundo estudiosos, o livro dos vigilantes diz que seres angelicais, nomeados de vigilantes, sentiram-se atraídos pela beleza das filhas dos homens, e conspiraram entre si sob a liderança de Samiasa, com o propósito de tomar como esposas as belas mulheres. O livro de Enoque narra que ao descerem à terra, os vigilantes apresentaram aos seres humanos a arte da metalurgia e da confecção de armas. Eles ensinaram às mulheres a arte de ornamentar-se, mostraram a arte de adivinhação, magia, encantamentos, astrologia e o cultivo de raízes. Mas não parou por aí. Os anjos, vendo que as filhas dos homens eram formosas, passaram a possuí-las sexualmente e profanaram-se com elas. Dessa união foram gerados filhos gigantes, seres híbridos violentos, que consumiram todas as provisões de alimentos dos seres humanos. E quando as pessoas nada mais tinham para oferecer-lhes, os gigantes se voltaram contra elas e começaram a devorá-las. O derramamento de sangue poluiu toda a terra e a humanidade clamou a Deus. Ao ver o caos instaurado sobre a terra, os anjos Miguel, Sariel, Rafael e Gabriel, que estavam no céu, intercederam ao Altíssimo a favor da humanidade. E em resposta à solicitação dos anjos, Deus enviou Sariel para alertar Noé do iminente julgamento que viria sobre o mundo. Posteriormente Deus enviou Rafael para prender Azazel nas profundezas do deserto e que lá permanecesse até o julgamento final. Então Deus envia Gabriel a fim de destruir, sem qualquer misericórdia, os gigantes. E a Miguel, Deus ordenou que prendesse Samiasa e seus companheiros angelicais. A eles foi dada uma pena para que permanecessem encarcerados por 70 gerações nos vales profundos da terra, até o dia do julgamento, o dia do juízo final, quando finalmente serão lançados no fogo eterno. E então florescerá a justiça e a paz entre os justos do mundo. O livro de Enoque relata que ele ascende aos céus e Deus o comissiona como um profeta, para anunciar aos anjos vigilantes o julgamento divino. Em seu livro, Enoque parece exercer um papel crucial no desenrolar da história da humanidade, mas no Gênesis não se lê muito a seu respeito. E há teorias de que o livro de Enoque tenha sido banido da Bíblia em razão das coisas misteriosas que ele revela. Mas retornando à delegação profética de Enoque. Após o pecado dos vigilantes originado a partir da união proibida entre carne e espírito, quando o mal já havia tornado o mundo um caos, Deus decide aniquilar esses anjos caídos. No entanto, a morte dos vigilantes não os aniquila, mas liberta seus espíritos para se constituírem em um reino de espíritos malignos que perseguirá a humanidade até o final dos tempos. Após isso, esses anjos caídos passam a ser descritos como sacerdotes, mas que abandonaram sua posição sacerdotal no templo celestial, e decidiram cruzar a fronteira entre céus e terra, fornicando com mulheres, e se contaminando com o sangue delas. Os vigilantes teriam cruzado a fronteira divina e desceram a um nível inferior, portando-se como seres humanos e não como seres celestiais. O tema transgressão das fronteiras celestial e terrena é mencionado com frequência no livro dos vigilantes. Samiasa não é mencionado, desta vez é Azazel que entra em cena e assume a liderança da rebelião. Diante disso, Enoque anuncia a condenação de Azazel antes de proclamar o julgamento sobre os demais vigilantes. Os vigilantes, vislumbrando seu fim, rogam a Enoque para que interceda por eles junto a Deus, a fim de aplacar a ira divina. Enoque escreve as petições dos vigilantes com a finalidade de serem perdoados e receberem longevidade. Porém as petições são negadas e Enoque recebe visões das pestilências que virão sobre os vigilantes. Os capítulos seguintes das narrativas do livro de Enoque são dedicados à descrição dessas visões. Após testemunhar a destruição dos gigantes que era a prole dos anjos caídos, os vigilantes são perpetuamente consignados em cárceres nas profundezas da terra. Ainda em outra visão, Enoque é arrebatado e colocado na presença de Deus diante de seu trono celestial. O autor do livro coloca esse fato como algo extraordinário, com o propósito de indicar a santidade e retidão de Enoque. Enoque é descrito como um homem leal e justo, e Deus o comissiona a se dirigir aos vigilantes. Mais precisamente, Enoque é ordenado a repreendê-los por suas falhas, por não intercederem em favor da humanidade e pela violação das fronteiras entre o mundo celestial e o terrestre. Sobre isso, a narrativa insere um novo elemento na tradição de Enoque.
A história revela que a morte dos gigantes libertaria seus espíritos malignos, criando uma vasta horda de demônios que afligiriam a raça humana até o final dos tempos. Nascidos de uniões ilícitas e herdeiros da natureza rebelde de seus pais, os gigantes, seres híbridos, meio humanos, meio espirituais, liberaram seus espíritos no momento de suas mortes. Agora, esses demônios, habitando as profundezas da terra, iriam tornar-se uma fonte constante de tentação para a humanidade. É importante que se diga que a maior parte dos estudiosos leem o livro de Enoque como uma mitologia. Segundo esses pesquisadores, o livro dos vigilantes seria uma história de ficção sobre a criação da humanidade e surgimento do pecado na Terra como tantas outras. Uma questão fundamental sobre o suposto mito dos anjos vigilantes é o contexto histórico do qual ele teria se originado. Vários pesquisadores propuseram possíveis datas para a redação do texto, entre outros, destacamos Nick Kelsborg e Vender Kahn, que sugerem uma datação com certo grau de certeza a um período anterior a 200 a.C., ou até mesmo um período ainda mais tardio, entre o final do quarto século a.C. e o início do terceiro século a.C. A referência à miscigenação e à contaminação por sangue pode indicar uma metáfora a casamentos irregulares de sacerdotes e inobservância dos ritos de pureza, tal como nos dias de Esdras e Neemias, cujo viés é a pureza da família sacerdotal. Outro possível contexto histórico seria o período das guerras dos generais de Alexandre, o Grande. Percebida na ênfase dada à violência dos gigantes, há uma possível referência aos generais diádocos, onde grande parte dos comandantes macedônios corresponderia aos gigantes do mito.